Tirania de Aço capítulo 55. Um voto solene. Depois que os guardas do castelo arrastaram Lambert, ele foi colocado em uma carroça de prisão e logo depois levado para a Ordem Teutônica, onde passaria o resto de seus dias se redimindo aos olhos do Senhor e dos homens. O menino havia cometido atos hediondos e não apenas foi forçado a ingressar na Ordem Teutônica, mas foi completamente deserdado. Este resultado foi misericordioso considerando os planos que Berengário tinha para o patife traiçoeiro. No entanto, para Lambert, era um castigo cruel que ele achava que não merecia. Enquanto estava sentado na parte de trás da carroça, olhando através das barras de ferro que o enjaularam, ele fez um voto solene a si mesmo e ao Senhor. Juro por Deus que um dia subirei na hierarquia da Ordem Teutônica um dia retornarei a esta terra com um exército às minhas costas. Não descansarei até que aqueles que me traíram paguem o preço com seu sangue. Essas foram as últimas palavras que Lambert falou dentro dos limites das terras de sua família, logo depois que a carruagem desapareceu na distância e continuou sua jornada para o estado teutônico no Oriente. Quanto à família, eles lidaram com as consequências de maneiras diferentes. Henrietta lamentou a perda de seu irmão e se recusou a deixar seu quarto por semanas a fio. Ela passou o tempo chorando debaixo das cobertas e conseguiu sobreviver fazendo com que seus servos cuidassem dela. Ela não podia aceitar que Lambert tivesse cometido tais crimes e culpava Lindy pelo destino de seu irmão. Gisela passou esse tempo principalmente na igreja orando pelo perdão do Senhor pelos erros de seu filho. Para lidar com sua dor, ela se voltou para a religião, como muitos fazem em tempos de desespero. A mãe amorosa sempre havia adorado seus dois filhos e não conseguia entender por que as coisas tinham saído do jeito que aconteceram. Em seu sofrimento, Segard se voltou para a garrafa como forma de se consolar pelos erros que cometeu como pai. Com o surgimento de destilados vindos da destilaria de Berengário, era muito mais fácil passar o dia bebendo suas mágoas. Ele realmente se culpava pela forma como as coisas tinham acontecido. Como tal, deixou o governo do baronato quase inteiramente nas mãos de Berengário. Afinal, o garoto era um líder muito mais capaz do que jamais poderia ser. Embora ele não tivesse abdicado de sua posição, neste momento, o homem envelhecido era barão apenas no nome. Por outro lado, Lindy escreveu sobre a notícia ao pai, informando-o de que Berengário havia vencido a guerra de intrigas e não havia mais como conspirar contra ele. Ela contou ao pai sobre seu relacionamento ilícito com o homem contra quem ele havia conspirado e exigiu que ela ficasse em Cufistene para atuar como sua amante. Afinal, que tipo de homem iria querer se casar com ela agora que ela estava grávida do filho de outra pessoa? O conde ficou furioso, mas não havia nada que pudesse fazer a essa altura. Em última análise, Lindy convenceu seu pai a concordar com esses termos, jogando com sua ganância. Se ela mantivesse seu caso com Berengário, então a lucrativa relação entre as duas casas poderia continuar como sempre foi, potencialmente aumentar. Embora Berengário jamais perdoasse seus inimigos por conspirarem contra ele, agora não era hora de vingança. Assim, consolidou suas forças e a segurança recém-descoberta em que se encontrava. Passou os dias seguintes aprimorando sua milícia, implementando tecnologia agrícola e sempre expandindo seus negócios, que começavam a se tornar extremamente lucrativos. Com o conde, Lothar e seus aliados não mais conspirando contra Berengário, ele conseguiu abrir o comércio de materiais e produtos excedentes aos homens que antes eram seus inimigos. Independentemente de suas tropas estarem ou não equipadas com armaduras e armas de aço fino, não importava para Berengário, pois esse equipamento era inútil contra o poder do mosquete. Além disso, eles não tinham os meios de produção e o conhecimento para produzir armaduras de placas em massa, como tal, no máximo. As forças inimigas seriam equipadas em massa com brigadeiro e malha. Embora eficaz contra espadas, flechas, dardos e lanças, seria inútil contra uma bala de mosquete a uma distância adequada. A maior vantagem de Berengário era o avanço tecnológico de suas forças, que aumentava a cada dia. Ele estimou que, dentro de um ano, ele teria a capacidade de refurar todos os mosquetes de sua tropa para que fossem fuzilados e, portanto, muito mais eficazes. Até então, ele teria a capacidade de engajar o inimigo a cerca de 300 jardas, potencialmente mais considerando que os canos em seus mosquetes eram 6 polegadas mais longos do que o Springfield 1861 rifle mosquete, do qual ele derivou o alcance efetivo, estimado. Adela suspeitara do possível relacionamento de Berengário com a Lindy, mas não o investigou. Em vez disso,
Ela passou seus dias restantes em paz com Berengário, confiando que ele não era um mulherengo como ela pensava que ele poderia ser. Logo ela teria que retornar às terras de sua família. Afinal, ela não tinha desculpa para ficar aqui por tanto tempo depois da cerimônia de noivado. Seu pai estava pressionando para que ela voltasse. Ao contrário de Lindy, que tinha o pai enrolado no dedo, Adela não tinha autoridade a esse respeito e, uma vez que voltasse, levaria algum tempo até que pudesse ver o homem que amava novamente. Atualmente, Berengário sentava-se ao lado de Adela no escritório do pai, que afirmava ser seu durante esses últimos dias, e onde passava a maior parte de suas horas de vigília. A garota o acompanhava mais uma vez enquanto conversava sobre o futuro enquanto comia biscoitos e leite. É difícil acreditar que serão 4 anos antes de nos casarmos. Você vai me visitar no meu aniversário? Berengar, que estava com a papelada até o pescoço, negligenciou a pergunta dela e apenas assentiu enquanto grunhia a frase que instantaneamente irritou a menina. Ela estava agindo tão adorável e discutindo seu futuro como um casal, e tudo em que ele conseguia pensar era na papelada. Assim, ela decidiu testá-lo para ver se ele estava realmente ouvindo. Agora que Lambert se foi, Lindy não tem pai para seu filho. Você estaria disposto a assumir esse papel? Berengário continuou a escrever e apenas respondeu como se estivesse no piloto automático, completamente alheio ao que acabava de ser perguntado. Claro, por que não? Neste ponto, Adela começou a fazer beicinho. Claramente, Berengário não estava prestando atenção no que ela dizia, ou ele estava falando sério sobre a pergunta dela, o que só a provocou ainda mais. Assim, a adolescente acenou com a orelha, o que conseguiu chamar a atenção do jovem. Adela, que diabos? Quando Berengário notou a expressão em seu rosto, percebeu que tinha sido pego e achou melhor se desculpar por ignorá-la do que continuar agindo como se estivesse ouvindo. Sinto muito, realmente estou, mas atualmente estou inundado com papelada. O que você estava dizendo? Adela apenas bufou e saiu do escritório enquanto fazia birra. Esqueça. Claramente, você está muito ocupado para ouvir o que eu tenho a dizer. Berengário sentiu-se envergonhado quando ela saiu de seu quarto, mas tinha muito trabalho a fazer. Como tal, ele voltou para sua papelada. Esperançosamente, ele poderia terminar na hora do jantar. A essa altura, sua maior preocupação era a chegada da Inquisição, que estaria dentro de Kufstein em questão de dias. Se ele não pudesse resolver as coisas pacificamente com os emissários da igreja, só havia uma solução: guerra. Tirania de Aço capítulo 56. Uma palestra divertida. Berengar estava atualmente em uma sala de aula improvisada localizada temporariamente na taberna local da praça da cidade. Ele estava escrevendo o alfabeto em um quadro negro que ele havia criado com um pedaço de giz. Ao repassar o som de cada letra e como lê-las e escrevê-las, ele olhou para sua classe de trabalhadores que se reuniram para iniciar o processo de educação básica. Com a semana de trabalho de 40 horas em sessão, havia uma quantidade saudável de tempo livre para muitos dos trabalhadores de suas fábricas. Por causa disso, Berengar oferecia bebidas e refeições gratuitas a quem estivesse disposto a vir e aprender com ele e sua equipe por algumas horas todos os dias depois do trabalho. Ele pegou muito rapidamente, pois as pessoas podiam beber cerveja leve, desfrutar de uma boa refeição e educar-se com breves intervalos para socializar no meio. Trabalhadores, supervisores e capatazes se reuniram na praça da cidade como se fosse uma ocasião festiva. Berengar sempre achou que uma abordagem divertida da educação era muito mais fácil de aprender do que um instrutor monótono e chato, que sugava toda a vida da informação. Como tal, fazia jogos de aprendizagem e dava pequenos prêmios como uma bebida ou prato extra a quem conseguisse ganhar os seus concursos. Parecia estar funcionando, pois as pessoas comuns estavam rapidamente aprendendo linguagem, matemática e ciências de nível elementar. Esta foi uma solução temporária, é claro. Ele pretendia construir verdadeiras salas de educação e um dia até universidades. Por enquanto essas coisas estavam sendo construídas e organizadas, Berengar, Lindy e Adela estavam ensinando à população comum conhecimentos rudimentares em seu tempo livre. Por mais ocupadas que estivessem, Adela ensinava as crianças das 10 horas às 12 horas, Lindy ensinava as mulheres das 12 horas às 15 horas. Berengar ainda estava em busca de pessoas educadas que tivessem a capacidade de ensinar os outros, mas essa era uma tarefa difícil.
Considerando que a população educada era principalmente da nobreza ou do sacerdócio, nenhum dos quais gostava exatamente da ideia de ensinar plebeus como ler, escrever e fazer aritmética básica. Muito menos aprender o conceito de ciência em que Berengário começou a ensinar, que era basicamente uma heresia absoluta aos olhos da igreja. Berengário estava atualmente ensinando uma frase básica no quadro negro e ver qual dos homens de sua classe conseguia lê-la. Ele rabiscou os caracteres alemães para a frase um salário justo por um dia de trabalho justo. Esse era um dos muitos conceitos que ele tentava incutir tanto no trabalhador quanto na nobreza. Ele realmente acreditava que as pessoas deveriam receber o valor de seu trabalho. Depois de escrever a frase, ele olhou para a multidão e deu-lhes outra competição. Quem conseguir levantar a mão primeiro e ler a frase corretamente ganhará outra cerveja. Todos os homens rapidamente começaram a trabalhar examinando suas folhas do alfabeto e decifrando a frase. Eventualmente, um jovem magro coberto de fuligem das fornalhas levantou a mão antes de qualquer outra pessoa e, uma vez chamado, respondeu a pergunta corretamente. Berengário chamou uma das mulheres que trabalhavam na taberna mulher de bar. Dê a este homem uma caneca de cerveja. Logo, uma jovem atraente se aproximou e serviu ao homem 1 litro de cerveja que ele aceitou com prazer e rapidamente bebeu da caneca. Depois, Berengário fez uma pergunta à classe para ver se eles entenderam o que a frase significava. Esta frase é bastante importante para cada um de vocês. Eu acredito que um homem deve receber uma quantia apropriada ao valor de seu trabalho. Berengar começou a caminhar pela taverna, pegou 1 litro de cerveja e começou a beber enquanto continuava sua palestra de filosofia econômica durante uma aula rudimentar de língua. Como homem sob meu emprego, você recebe pagamento por seu trabalho. Também acredito que, quanto mais um homem trabalha e quanto melhores resultados ele obtém, mais ele deve ser pago. Depois de dizer isso, ele apontou para um homem na multidão e fez uma pergunta na frente de todos. Você, senhor, qual é o seu nome? E muitas horas por semana você trabalha se você não se importa que eu pergunte. O homem olhou ao redor antes de perceber que era chamado e respondeu respeitosamente a Berengário. Sou conhecido como Rengard, e trabalho 50 horas por semana, milord. Berengar então rapidamente apontou para outro homem e fez a mesma pergunta. E você? Qual é o seu nome e quantas horas você trabalha por semana? O homem limpou a garganta antes de falar em um tom envergonhado. Eu sou Bruno, e trabalho 40, milord. Berengário notou a expressão ansiosa no rosto do homem e sorriu gentilmente enquanto o confortava por suas escolhas. Não há nada de errado em trabalhar 40 horas por semana. Na verdade, dá a você muito tempo para passar com sua família ou seguir suas paixões. Ambos são fatores importantes para a qualidade do trabalho de um homem e da sociedade como um todo. Depois de dizer isso, o homem começou a sorrir com confiança, mesmo depois que Berengário disse a próxima parte de seu discurso apaixonado. No entanto, como Rengard trabalha 10 horas por semana a mais do que você, ele recebe mais do que você e é mais provável que seja considerado para um aumento ou promoção no futuro. Todos nós fazemos escolhas na vida, todos temos nossas próprias escolhas. Suas prioridades. Cabe a você escolher o curso que o deixaria mais feliz. Cada homem na sala contemplou cuidadosamente as palavras de sabedoria de Berengário como se fossem um credo pelo qual viver. Por fim, Berengar concluiu sua palestra com um pouco de humor. Se você conseguir encontrar o equilíbrio perfeito na vida, por favor, deixe-me saber como você conseguiu, pois estou terrivelmente carente de equilibrar meus negócios no momento. Dito isto, a multidão ligeiramente embriagada de trabalhadores começou a rir do senso de humor autodepreciativo de Berengário. Não podiam imaginar um homem como Berengário sem uma vida equilibrada. O jovem programava perfeitamente cada momento de seu tempo e os ensinava por causa disso. Depois que os operários fizeram alguns golpes bem-humorados, Berengário começou a rir e terminou a aula do dia. Tudo bem, pessoal, saiam daqui voltem para suas famílias, todos nós precisamos trabalhar amanhã de manhã, e perder o sono é prejudicial à sua saúde. Depois de dizer isso, todos os homens da classe vieram agradecer a Berengar pela palestra, bebida e alimentação gratuitas. Depois de um tempo, todos conseguiram voltar para casa, e Berengário fez o mesmo. Ele ainda tinha muito trabalho a fazer nesta noite antes que pudesse dormir. Sua declaração bem-humorada não era uma piada, agora que tinha autoridade quase absoluta no baronato, estava sobrecarregado de trabalho e mal conseguia tempo para checar sua família.
que estava sofrendo com o crime e a sentença de Lambert. Embora o menino estivesse vivo, ele nunca voltaria como um membro de sua família. Berengário não tinha tempo para se preocupar com essas coisas. Amanhã chegaria a Inquisição, e ele teria que entreter os emissários da igreja. Esperançosamente, ele poderia resolver esse problema pacificamente agora que Lambert foi tratado. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que